Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. É sempre um grande prazer. Nós selecionamos hoje um texto que se encontra no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, esse grande bandeirante do Espiritismo que viveu na cidade de Matão, no interior de São Paulo, e que ficou conhecido no Brasil todo e no mundo, mesmo à época, mesmo não tendo internet, pelo excelente trabalho, corajoso trabalho de divulgação da doutrina espírita. E Caibar Schutel nos oferece uma análise muito interessante sobre aquilo que nós conhecemos no Evangelho como a parábola das 10 virgens, ou das virgens prudentes e nécias, imprudentes. Então ele diz, o texto do Evangelho diz, o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, imprudentes, e 5 eram prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, tiveram sono e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Ide a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias para as prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam atentas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então notem que nós estamos num momento bastante particular, porque estão pipocando aí mensagens pela internet sobre o fim dos tempos, sobre a crise sanitária que nós estamos vivendo e toda essa coisa. Mas a verdade é que o Espiritismo, mais uma vez, como nós falamos no vídeo anterior, quando tratamos da questão da necessidade da reflexão, que o Espiritismo nos coloca isso como uma necessidade diária. A mensagem da parábola é muito clara, porque ele diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, ou seja, vigiai o tempo todo. É preciso estar atento o tempo todo. E a doutrina espírita vai nos mostrar, na análise que Caibar Schutel faz, por exemplo, dessa parábola, que essa necessidade é realmente imperiosa, ela é realmente uma coisa muito séria. A primeira coisa estranha é você ver, né, que as nécias tomam as suas lâmpadas e não levam azeite consigo. Bom, onde é que está a lógica de você ter uma lâmpada que não tem azeite? Ou de ter azeite e não ter uma lâmpada? Então a primeira coisa que Caibar Schutel vai nos chamar a atenção é para o fato de que o símbolo aí nos remete à questão da fé e da razão. Há pessoas que são muito inteligentes, muito racionais, muito científicas, mas não têm fé. E há pessoas que têm fé, muita fé, mas não têm razão. E a mensagem nos diz, e essa é a mensagem, na verdade, que traz o Espiritismo, que nós precisamos ter uma fé racional. Uma fé que é capaz de entender as coisas. É óbvio que nós podemos resolver um monte de problemas só com a razão. E é óbvio que uma pessoa que tem fé pode resolver uma série de questões da sua vida só com a fé, sem problemas. Então é aquela coisa de a lâmpada ter um pouco de óleo, né, de combustível. Você não pode ter só uma ou só outra, isso é perigoso. Mas as nécias
perceberam quando chega o noivo que elas tinham combustível limitado. Então, muitas vezes, nós vamos descobrir que não temos o necessário. Em que momentos nós descobrimos isso? À meia-noite, diz a parábola. Note que a meia-noite é o horário mais escuro, é o pico, é o limite máximo da noite, mas é também o momento em que começa o novo dia. Mas, muitas vezes, se nós não temos combustível suficiente, fé suficiente, nós não conseguimos atravessar aqueles momentos. Então, a meia-noite é o símbolo dos momentos de dor, é o símbolo dos momentos de dificuldade, de grande dificuldade. Porque nós podemos, por exemplo, atravessar alguns momentos só tendo razão ou só tendo fé. Mas quando chegam as grandes provações, os momentos de grande dor, de grandes cataclismas, tanto exteriores quanto interiores, nesses momentos nós precisamos ter a lâmpada da razão cheia do combustível da fé. Nós precisamos ter os dois. Então notem que as imprevidentes são realmente imprevidentes, porque você tem uma lâmpada, mas não tem combustível suficiente. Notem que a análise que Caibar Schutel faz é muito interessante porque ele nos chama a atenção também para a questão da previdência, de ser previdente. Nós vemos agora nesse momento as pessoas falando um monte de coisas, mensagens sendo colocadas na internet, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, dia tal teremos tal coisa. Na verdade, a doutrina espírita nos coloca essa necessidade da previdência, de agir antes da meia-noite. Porque a meia-noite vai chegar. Ela faz parte das etapas da nossa vida. Os períodos de escuridão, de dor, de sofrimento, eles fazem parte da nossa vida. O que é que a doutrina nos recomenda? Sejamos como as virgens prudentes. Sejamos como aqueles que estudam, que trabalham o desenvolvimento da fé racional, porque tendo esta compreensão profunda, por exemplo, por que nós dizemos fé racional? Porque o Espiritismo, com a imortalidade da alma, com a reencarnação, com a comunicação dos espíritos, com a existência da vida em todos os níveis do universo, com a presença de Deus como base e fonte do nosso universo, enfim, com todos os princípios que a doutrina nos apresenta, ela nos dá a possibilidade de compreender a vida de uma maneira muito sólida, muito consistente. E isso nos prepara para os grandes momentos, para os grandes conflitos da existência, sejam eles pessoais, sejam eles coletivos. Nós sabemos, por exemplo, que nós viemos para a Terra, e aí vem a questão da prudência, tão bem analisada por Caibar Schutel. Nós sabemos que nós não viemos à Terra para uma estação de recreio, de passeio, para viver saltitando com aventuras. Nós viemos à Terra para o crescimento espiritual, e esse crescimento impõe que nós sejamos previdentes. Há uma mensagem de Batuíra, se eu não me engano, no livro Falando a Terra, em que ele diz, nós nascemos e chegamos ao planeta com essa expectativa, apagamos o nosso passado, não lembramos mais dele, e aí recomeçamos a nossa existência, sempre com aquela, na juventude, com aquela expectativa de fazermos algo bom, de refazermos o nosso caminho. E num certo momento, quando nós chegamos na fase da maturidade, ali pelos 20 anos, 22, nós começamos a reassumir os compromissos que nos trouxeram ao mundo. É o momento em que nós somos procurados por desafetos do passado, que muitas vezes nos reencontram, eles estão desencarnados, nós encarnados.
É um momento em que começam a despontar conflitos interiores, conflitos de natureza sexual, conflitos de natureza emocional, conflitos de natureza intelectual, coisas que nós trouxemos justamente para resolver. Então, notem que a fase de recreio que nós temos numa encarnação é muito pequena, porque é aquele momento da juventude, e às vezes nem esse, porque alguns de nós já temos ali um período de muitos conflitos e muitas dificuldades, mostrando uma carga de trabalho espiritual necessário a ser feito muito grande. Coletivamente, como planeta, é a mesma coisa. Nós estamos numa grande escola onde cada um de nós está matriculado num ano diferente dessa escola, num ciclo diferente, num nível diferente. E em que muitas vezes alguns de nós assumimos a função de professor provisoriamente para algumas coisas, mas na maioria das vezes somos alunos, aprendendo, crescendo, evoluindo. Mas o fato é que nós estamos nesta encarnação para acumular essas duas coisas: conhecimento, compreensão, entendimento das leis da vida e fé. Fé, muita fé, mas fé que nasça da razão. Fé que seja capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis. Fé que nos dê a força para suportar as horas difíceis, as horas de angústia, as horas de perda, as horas de dificuldade, de conflito, as horas de afirmar a nossa fé quando todos preferem abandonar. Isso não é fácil, isso não é simples. Mas nós temos exemplos, nós temos grandes homens e grandes mulheres que viveram, que deram suas vidas como grandes professores para nos mostrar o caminho. Então, meus amigos, essa parábola ela é extremamente interessante, porque note que as virgens nécias pedem, né, quando se dão conta que as coisas vão acontecer, que o noivo está chegando, que o casamento vai acontecer, elas se dão conta e pedem para as virgens prudentes nos deem um pouco de óleo, de combustível, e elas, não, sinto muito, mas o símbolo aí é muito claro, ninguém pode dar isso para os outros. Ninguém pode nos emprestar o óleo da sabedoria e da fé, a lâmpada do entendimento, da razão. Isso é algo que se conquista com trabalho, com estudo, mas que se conquista com previdência. Previdência é agir antes, é se prevenir, sabe, significa agir antes que as coisas aconteçam, antes que a meia-noite chegue. Porque quando chegar, nós temos que estar prontos. Quais serão os grandes momentos da nossa vida? Quais serão os grandes conflitos da nossa humanidade? Estamos passando agora por uma crise sanitária, mas quem garante o que virá depois? Mas o que importa? Qual é o problema? Seja lá o que for, se nós tivermos estudo e fé no coração, nós estaremos preparados. Porque esses dois elementos são os dois elementos essenciais da nossa vida. Eles nos permitem entender, compreender o que acontece, compreender a vida, compreender as situações, mas ao mesmo tempo nos alimentam o coração, a alma, com a resistência necessária, com a capacidade de viver os momentos difíceis representados nessa parábola pela meia-noite, sem cairmos. E se nós formos capazes de passar esses momentos, o dia novo começa. Porque a meia-noite pode ser a hora mais escura, mas é também o momento em que o novo dia começa. Bom, era isto que nós gostaríamos hoje de conversar com vocês. Não importam então essas crises, esses conflitos, toda essa conversa. O que importa é nós continuarmos estudando e desenvolvendo a nossa fé interior, a nossa fé na providência divina, nas leis da vida, sabendo que nenhum fio de cabelo cai que não seja da vontade e da providência das leis divinas. Então notem que quando Jesus nos fala isso,
nós temos todos os elementos para acendermos a luz da fé no nosso coração. Mantenhamos, é importantíssimo nesse momento, nos mantermos no estudo, nos mantermos na fé e acendermos mais que nunca a fé nesse mestre de luz e na providência divina e na presença e na ação dos espíritos que regem a vida no nosso planeta. Não nos preocupemos com o que está acontecendo ao redor. Quando eu digo não nos preocupemos, não nos alarmemos, não nos tornemos aflitos. Sim, nos preocupemos no sentido de ajudar, de participar positivamente, mas não entremos nesse pânico desnecessário. Nós espíritas sabemos que a vida tem leis, que o universo tem leis, e o nosso dever é agirmos com a previdência que a parábola nos diz. Agir antes, prevenir para que nós estejamos prontos para os momentos de dificuldade quando eles chegarem. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.